Quando você pensa em renda fixa, qual é a primeira palavra que vem à sua cabeça? Se você pensou em segurança, provavelmente não sabe que a renda fixa também tem riscos. E existe um tipo específico de ativo de renda fixa que a questão de risco se destaca. Eu sou a Nayara Boer e no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é esse ativo e explicar alguns cuidados que você deve tomar na hora de fazer a análise e tomar a sua decisão de investimento. Antes, não se esqueça de curtir, seguir o canal e ativar as notificações. E já deixa aqui nos comentários outros temas que você quer ver por aqui. A renda fixa oferece maior previsibilidade em relação à rentabilidade. Mas você precisa tomar cuidado, porque previsibilidade não é o mesmo que segurança ou ausência de riscos. A renda fixa está sim exposta a riscos. E existe um tipo de ativo de renda fixa que é considerado mais arriscado: as debêntures. As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos. Os investidores compram os títulos e na data do vencimento recebe de volta o valor investido acrescido de juros. Essa taxa pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. Quem investe nesses títulos passa a ser credor da empresa emissora ou debenturista. Portanto, seu retorno depende da empresa honrar essa dívida. É justamente aí que reside o risco das debêntures. O principal risco que um debenturista enfrenta é chamado risco de crédito, já que, se a empresa emissora não tiver recursos para pagar os seus credores, você pode não receber os rendimentos e ainda perder o valor investido. O nível de risco é ainda mais alto porque, ao contrário de outros ativos de renda fixa, as debêntures não têm a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Portanto, se a empresa não pagar o debenturista, ela não pode recorrer ao FGC para recuperar o valor investido. Mas existe uma outra forma de colocar o risco de crédito das debêntures sob controle. Você pode optar por debêntures com garantia. Algumas debêntures oferecem garantias de pagamento. Existem 4 tipos de garantia: a real, a flutuante, a quirografária e a subordinada. Debêntures com garantia real são aquelas vinculadas a um bem específico do ativo da empresa, como um imóvel. Se os debenturistas não forem pagos, esse bem pode ser hipotecado ou penhorado para realizar o pagamento. Já as debêntures com garantia flutuante são bastante similares, mas não está vinculada a um bem específico. Em vez disso, elas são flexíveis e podem ser associadas a qualquer bem do ativo da empresa. As debêntures com garantia real e garantia flutuante garantem privilégio em relação ao ativo da empresa. Isso significa que, se a empresa falir, esses debenturistas têm prioridade para receber seus créditos. A garantia quirografária não tem vinculação aos bens da empresa. Em um cenário de falência, os debenturistas que tiverem papéis com esse tipo de garantia não contam com qualquer prioridade em relação ao ativo da empresa. Ou seja, eles vão disputar os seus créditos com todos os outros credores, como fornecedores e funcionários. E por fim, a garantia subordinada também não tem vinculação aos bens da empresa. Além disso, ela coloca o debenturista no final da lista de credores. Então, em um cenário de falência, os debenturistas que tiverem papéis com garantia subordinada vão ser os últimos a demandar seus créditos. Eles têm prioridade apenas em relação aos acionistas, que não são credores, mas são sócios da empresa. Como eu apresentei para vocês, existe uma hierarquia entre as debêntures, com base no tipo de garantia. Por isso, pensando pela ótica do risco, os papéis com garantia real são os mais vantajosos. Além de considerar o tipo de garantia oferecido, existem outros fatores que você deve considerar na hora de escolher uma debênture. Um deles, sem dúvidas, é a rentabilidade. A tendência geral é que quanto maior o risco, maior a rentabilidade oferecida. Por isso, debêntures com garantia real costumam oferecer rendimentos menores do que debêntures com garantia subordinada, por exemplo. Portanto, você deve avaliar a relação risco-retorno dos papéis antes de investir. Também é fundamental considerar a saúde financeira da empresa emissora. Se ela tiver finanças saudáveis e um perfil de crédito sólido, o risco é menor. Esses são indícios de que ela tem capacidade de pagar seus credores, incluindo os debenturistas. Por outro lado, se a empresa já tem um nível de endividamento muito alto e histórico de inadimplência, o risco de crédito é maior. Agora que você entendeu o risco dessa renda fixa, pode ponderar melhor as suas escolhas. Mas claro que o ideal é contar com uma assessoria especializada para seus investimentos. Aproveita e entre em contato com o nosso time de assessores. Será um prazer ter você como cliente e te auxiliar nessa jornada de investimento. Os nossos contatos estão aqui embaixo na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.